A paz do Senhor Jesus, meus amados, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o presbítero Kleber, do Ministério Jardim da Assembleia de Deus, ali através da Igreja número 82. E hoje nós estamos aqui para ministrar a aula de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a aula que será ministrada presencialmente no domingo do dia 23/7 de 2023, às 9 horas da manhã, na igreja citada anteriormente, através da Igreja número 82. E esta lição tem por tema quando a criatura vale mais que o Criador. Então a gente vai falar um pouco aí dessa coisa que já não tem acontecido hoje, né? Dentro desse contexto aí iremos falar da impiedade, da injustiça, né? Do desprezo à verdade. Vamos falar aí também da revolução do pensamento humano. Traremos também um pouco aí dos tipos de idolatria que hoje aí acompanha a sociedade, né? E aí a igreja também. Bom, vem comigo aí nessa nossa aula de hoje. Será muito importante, muito interessante. Bom, estamos aqui agora para a gente começar a ministrar a nossa aula, da nossa lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Tem aí nosso textuário em Romanos, capítulo 1, verso 25, que tem por título aí, que tem por texto, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E a nossa verdade prática diz que a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e pela vaidade, né? Então aí a gente vai falar um pouco dentro desse tema aí. Hoje nós temos aí um mundo com vários ídolos, né? Uma igreja com vários ídolos. Hoje nós temos ídolos aí na música, nós temos ídolos aí no esporte, nós temos ídolos na política, nós temos ídolos na igreja. Há alguns pastores aí, né, que usurpam o lugar de Deus, querendo ser ídolos, e aí as pessoas idolatrando esses pastores. Isso é um perigo muito grande. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que a criatura jamais pode valer mais que o Criador. Então nós temos aí o nosso texto áureo. Ele se encontra em Romanos capítulo 1, vai de 18 ao 25, e é importante os irmãos aí fazer essa leitura, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, portanto que de Deus se pode conhecer, neles o manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então aí nesses versículos vai basear a nossa aula de hoje, né? A nossa aula vai falar bastante aí sobre o mundo de hoje, né? O espírito da Babilônia, que é o que está hoje no mundo, colocando o homem como centro, tirando o Cristo do centro, o cristocêntrico, e colocando aí o antropocêntrico, que é o homem como centro de tudo, o prazer pelo prazer e tudo mais. Temos aí a nossa introdução. A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Então, todo aquele que se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, quando eu coloco o meu prazer pessoal, quando eu coloco a minha vontade pessoal, quando eu vivo a vida como se fosse o último dia, esquecendo do Criador, que é bendito eternamente, eu me coloco em inimizade constante com Deus. E aí o nosso primeiro tópico vai falar do desprezo à verdade, e nós temos aí o subtópico, a impiedade e a injustiça, a insensatez humana, e para finalizar, o culto à criatura, né? Então vamos começar aí com a impiedade e a injustiça. O termo impiedade
é a tradução do grego assebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere a essa decisão do ser humano de viver como Deus não existisse, que é hoje mais ou menos mais e mais, né? Como as pessoas hoje vivem como se não houvesse um julgamento, como se Deus não existisse. Eles aprovam leis, eles mexem em coisas estabelecidas por Deus, como se Deus não fosse nada, como se Deus não existisse, como que esse negócio de Deus fosse uma falácia, fosse uma bobagem, né? Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. Então nós temos aí o ser humano irreligioso e sem retidão, ou seja, sem freio, né? Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza, vou falar um pouquinho dessa palavra já, e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar a Deus. Ou seja, fala-se tanto que Deus não existe, aprova-se tanto leis que vai contra a palavra de Deus, que isso cauteriza a mente de muita gente, até do próprio crente. Tá? O que é cauterizar? Quando havia guerras, né, muitas guerras aí, e um soldado ele se feria, ele abria um corte, um tiro, alguma coisa, eles retiravam a bala e não tinha como fazer nada ali. Então eles esquentavam a ponta de uma faca, esterilizavam, esquentavam a ponta de uma faca até ela ficar em brasa. E aí eles colocavam aquela ponta quente naquela ferida. Aquela ferida aberta era cauterizada, ou seja, queimava aquela ferida, essa queimadura queimava, matava todos os germes, as bactérias e também fechava essa ferida. Ficava uma cicatriz muito feia, uma coisa cauterizada, só que tinha um problema. Naquela parte onde cauterizou, perdia-se totalmente a sensibilidade, porque ela foi queimada, queimou ali as terminações nervosas. Por isso que uma queimadura de terceiro grau, geralmente as pessoas que se machucaram assim, elas falam que não sente dor na hora, porque a queimadura ela é tão profunda que ela queima todas as terminações nervosas. Então não sente dor, mas fica aquela ferida aberta. E aí o soldado sentia aquela dor momentânea, porque estava sendo cauterizado, mas depois aquilo fechava, cicatrizava, e aquela área ficava insensível, que é mais ou menos o que acontece hoje. Por isso que aqui o autor usa a palavra cauterizar, porque a mente humana ela fica insensível, ela não consegue entender ali a palavra de Deus. E aí ela pratica cada vez mais a impiedade, cada vez mais a injustiça, né? Cada vez mais ali o pecado, e isso aí deixa o coração da pessoa insensato e obscurecido. E essa que é a ideia hoje das pessoas que vão contra Deus. É trabalhar, é tratar ali a palavra de Deus como um nada, fazer leis. É uma mentira dita, uma mentira falada várias vezes, ela torna-se verdade, é isso que eles estão fazendo hoje. E isso vem cauterizando, isso vem aí aprisionando o homem ao pecado. O maior perigo disso tudo é relativizar o pecado. A gente vai bater muito nas lições dessa revista, falando da cauterização, da relativização desse pecado. Então, quando a coisa é relativa, ela deixa de ser absoluta. Né? Então, quando Deus é um Deus relativo, ele deixa de ser absoluto. Quando o pecado, por exemplo, o pecado de adultério deixa de ser pecado absoluto, se torna relativo, então há uma explicação que pode tornar esse pecado não pecado. E isso é muito perigoso para a igreja, é muito perigoso para as pessoas, né? Então tem que ter muito cuidado aí. Depois, no nosso segundo tópico, nós temos a insensatez humana. E aí o apóstolo Paulo aí assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. Por isso ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina nem do seu eterno poder. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser humano age como se não fosse criatura e se comporta como se ele fosse Deus, se ele fosse divino. Por causa das especulações pretensiosas do seu coração e da sua autoidolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. A palavra insensatez significa falta de juízo, loucura, falta de bom senso, falta de ponderação e imprudência. Isso significa insensatez, né? E aí o ser humano hoje, sem o conhecimento da verdade, a gente chama ele de insensato, porque é exatamente isso que acontece com ele. Né? Ele não tem juízo, ele beira nas raias da loucura. Você vê aí jogadores famosos de futebol traindo esposa, largando a esposa e saindo com a amante, engravidando uma e traindo essa com a outra. Isso é uma coisa insensata. São pessoas até que vêm da igreja, muitos deles conhecem a palavra.
e vem praticando isso, e são formadores de opiniões. Nós temos que ter muito cuidado com nossos jovens, irmãos, nossas crianças, porque essas crianças gostam muito desses formadores de opiniões, e nós temos que mostrar para eles que eles não podem ser exemplo, né? O nosso exemplo é Cristo, o nosso exemplo é Paulo, o nosso exemplo é Pedro. Seguir estes homens, seguir, o próprio Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eles são os nossos exemplos, né? Eles são pessoas que não foram insensatas, são pessoas que tiveram sabedoria, que tiveram discernimento, são pessoas sensatas, com juízo. Esse deve ser, não os nossos ídolos, irmãos. A nossa adoração é dada a Deus, a nossa adoração é dada a Cristo, mas eles devem ser nosso exemplo de fé, de prática, né? Para que a gente não venha cair no laço aí do diabo, não venha cair na insensatez do ser humano, não venha achar que tudo que acontece hoje, as ideologias de hoje, sejam certas. Então nós temos que estar preparados para que não venham nos tornar insensatos. O nosso tópico 3 aqui, né, o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e as suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Dentre eles, a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Então, quando eu não tenho um Deus, quando eu não creio no Deus, quando eu não creio na palavra, então a corrupção moral ela torna-se abundante. Porque eu não tenho freio, eu não tenho nada que me segure. Eu não tenho, a gente fala um pouco na psicologia, né? Ego, superego. Então eu não tenho nada ali que me refreia. Então na minha concepção eu estou nesse mundo para ser feliz, para ter prazer, não importa que custo for. E hoje nós vemos muito isso, né? Tem gente aí tendo prazer, mostrando isso para todo mundo, e isso é normal, é natural, porque eu sou ser humano, eu sou novo, eu tô na flor da idade, eu preciso me divertir. É isso que eles falam. Por quê? Porque é uma rebelião contra Deus, e quando eu não tenho Deus, a minha corrupção moral, ela é certa, né? Ela é certa, ela não tem muita escolha. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do Criador. Assim na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, assim na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Pastores, presbíteros, professores, pregadores, né? Aquele irmão prega muito, vou lá. Não, não mede esforço, isso é idolatria. Né? Isso é idolatria. O Deus que usa o irmão Kleber, usa o pastor Luizinho, usa o pastor Malco, usa a irmã Lucineide, a irmã Bruna, usa todos, irmãos. O Espírito é um só. Né? Eu não tenho que adorar o homem, eu tenho que adorar a Deus. Toda a nossa adoração tem que ser direcionada a Cristo. O próprio Pedro, né? Paulo também, na hora que começou a receber a adoração de homem, ele caiu de joelho e rasgou as vestes e falou: olha, não me adore, eu sou um homem como vocês. Adore a Deus. Os próprios anjos, quando foram ser adorados, eles rejeitaram a adoração. O único anjo que aceitou a adoração foi o anjo do Senhor, que a gente chama de teofania, que é o próprio Cristo ali, né? Mas fora isso, os anjos não aceitaram a adoração de ninguém. Então a nossa adoração é destinada a Deus. A mariolatria, a adoração a Maria, em nenhum lugar da Bíblia você vê eles adorando Maria. Então hoje tem muita gente que adora, né? Tem aí igrejas que adora Maria, que tem essa mariolatria. Nenhum dos personagens bíblicos, irmãos, é para ser adorado, a não ser Cristo, a não ser a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vão falar, mas não tem Trindade na Bíblia, você não vê a palavra Trindade. Você não vê a palavra Trindade. Mas você vê Paulo dando a bênção apostólica, né? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo seja com todos. Você vê aí a Trindade. Não tem a palavra Trindade, mas tem a Trindade dividida ali. Você percebe que os três são os três e um Deus só. Não é adoração, não é idolatria isso. Agora, quando você adora um apóstolo, quando você adora Maria, né? E tem gente querendo mostrar, Maria foi uma mulher escolhida, Maria foi uma mulher agraciada, mas em nenhum momento você vê na Bíblia nenhum dos apóstolos, nem o próprio Cristo adorando Maria. Né? Pelo contrário, você vê quando os apóstolos foram para ser adorados, eles rejeitaram a adoração. O próprio Cristo, aí está sua mãe, é só isso, irmãos. Não tem que a idolatria a Maria não tem que acontecer, porque a adoração nossa é destinada a Cristo. Né? Então isso é bem complicado e tem que tomar cuidado. Aí nós temos aí os seres criados passam a ser cultuados na ciência, médicos, cientistas, né? A matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador que é bendito eternamente. Aí eu posso falar de time de futebol, idolatria pelos times de futebol de São Paulo. Tem crente que larga culto para ir para campo de futebol, assistir jogo, irmão, assistir futebol. Aquilo que está no seu coração é o que vai dizer quem você é. Né? Hoje eu não vou no culto porque tem um jogo final do campeonato, eu preciso assistir. Isso é idolatria, eu não posso trocar Jesus por nada. Não, porque eu gosto do jogador fulano, porque o rei do futebol, o rei só tem um, irmãos, é Cristo.
Cristo é o rei, ponto. O resto é criatura, né? Onde que tá os reis da música, o rei do futebol? Tá tudo no cemitério. Onde tá o rei dos reis? Tá no céu sentado à direita de Deus. Vai lá procurar o corpo de Cristo lá, ver se você vai encontrar. Você não vai encontrar. O único que morreu, ressuscitou e está em glória é Cristo, não tem outro, né? Ah, mas Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo, né? Ah, o filho da viúva lá do esquife lá, foi ressuscitado por Cristo, mas morreu de novo. Jesus morreu uma vez, ressuscitou e está no céu e não morreu de novo, e não vai morrer outra vez. Então esse é para ser adorado, né? Todos os ídolos, cantores aí, os cantores da música que teve a desastre de avião, morreram e estão enterrados. Vai lá que o corpo deles vai estar lá. Os ídolos, né? Os grandes imperadores, né, de Roma, os grandes reis, onde que eles estão? Estão enterrados, não ressuscitaram. Então, esses homens, essas mulheres, esses pseudo-pastores, né, o homem, o maior homem da Igreja Católica, né, não tem que ser adorado, irmãos. Eles não são homens para ser adorados. Adorar é a Cristo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo está à direita de Deus. O sangue de Cristo que nos lavou do pecado. Nenhum outro sangue tem esse poder, só o de Cristo. Então ele é para ser adorado. Não o atleta, não a briga política hoje, porque eu sou o fulano, eu sou o ciclano, eu sou o de Jesus, irmãos. A minha pátria não é aqui, a minha pátria é no céu. Aqui eu tô de passagem, sabe? Então fica essa briga, essa idolatria. Essas pessoas tornam-se referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Né? Então a nós crentes, as pessoas têm que entender que a adoração é destinada a Criador e não a criatura. Porque a criatura é a vida do homem é como um vapor de fumaça, que vai indo e depois se desvanece toda. Não fica, não permanece. Vamos aqui para o nosso segundo tópico, a revolução do pensamento humano, né? Então a gente vai falar do renascentismo, do humanismo e do iluminismo e pós-modernismo. Então vamos aqui do renascentismo agora. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Já começa a contar a palavra por aí, porque a Bíblia não é nada racional. O nosso culto tem que ser racional. Agora a obra, o trabalhar de Deus é totalmente fora da razão, né? Os renascentistas recusavam se acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789 com a Revolução Francesa, a visão teocêntrica, que é o Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada para uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida das coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder espaço para o racionalismo e o ceticismo. Então a gente está vendo aí o que acontece hoje. Eu lembro que antigamente a gente chegava na escola, cantava o hino nacional, tinha escolas que faziam oração, orava o Pai Nosso, era uma coisa, o aborto, o sexo fora do casamento, até meados de 1975, 80, 85, era uma coisa muito fechada, né? Não podia, então havia ali o princípio bíblico na sociedade, né? Tinha algum tipo de temor. Hoje não existe mais nada disso. Hoje as escolas não podem falar de religião, não podem cantar hino nacional, nada. Cada um vive do seu jeito, que é o fruto do renascentismo aí. Aí nós temos aqui também, depois do renascentismo, nós temos aqui o humanismo, né? Surgiu na Itália, né? A Itália foi o principal centro centro humanista no fim do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Então tudo depende, a ética e a moral não passa por Deus, é tudo do homem. Assim a criatura passou a ser a base de todos os valores e não criador, foi o que eu falei. Nós tínhamos aí até 1980, eu lembro quando eu estudava, tinha ali um temor, as escolas faziam orações, cantava-se o hino da bandeira, o hino da pátria, respeitavam-se as pessoas, as escolas tinham uniforme, era bem diferente do que é hoje. Deixa eu ver onde eu parei. Assim a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o criador. Os humanistas aprofundaram seu estudo na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, nesse humanismo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo, porém isso não é uma novidade. Essa é uma bandeira, não é uma bandeira do próprio humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, né, que antecedem muitos direitos que aparecem nos tempos modernos.
O direito, né, a igualdade ali não é uma coisa que o humanismo criou, isso já está na Bíblia, tá? Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raça, classe social e gênero. Se você pegar lá em Gálatas 3, 27 ao 29, olha que diz que interessante. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo, todos, sem exceção de pessoa. Nisto, não há judeu, não há grego, estou falando de raça, estou falando de cor, não há servo, não há livre, estou falando de aquisitivo, estou falando de poder econômico, pobre e rico, não há macho, não há fêmea, estou falando de gênero, tanto faz um ou outro, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, nesse ponto, irmãos, a Bíblia trata todos de uma forma igual. Aí a igualdade de raça, eu não tenho negro, eu não tenho branco, eu não tenho mulato, eu não tenho índio, todos para Cristo têm o mesmo peso. Eu estou falando de servo livre, estou falando aqui de igualdade de riqueza, né? Aí eu estou falando do poder aquisitivo de cada um. Não há rico, não há pobre, para Deus todos são iguais. E estou falando de macho e fêmea, homem e mulher. Não tem para Deus, não tem o melhor nem o pior. Homem e mulher são servos de Deus do mesmo jeito. Então o humanismo não trouxe não descobriu o fogo, né? Não inventou, não descobriu o fogo. Não, isso já existia na Bíblia. Deus já trabalhava com isso na Bíblia, com a igualdade. Então não é uma coisa que aconteceu agora, não é uma coisa que eles inventaram, né? E aí eu tenho aqui também aí o iluminismo e o pós-modernismo. Os adeptos do iluminismo rejeitam a tradição, buscam respostas na razão. Entendem que o homem é o senhor do seu próprio destino, e que a igreja é uma instituição dispensável, não é necessário. Para que igreja? Tem um político famoso aí, que ele tá querendo acabar com a igreja, né? Ele tá querendo. Tem uns vídeos dele na internet aí que ele fala que são pessoas que não tem entendimento de nada, que tem que acabar com isso aí, mas tem que tomar cuidado para não virar uma perseguição religiosa. A gente tem que ter muito cuidado com isso, mas ele não vai conseguir porque Jesus falou aí que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, tá tranquilo. Mas isso existe, que há muitas pessoas hoje que acham que a igreja é uma instituição dispensável, que não tem necessidade, não é necessário, né? O que eles não sabem é que o mundo ainda está do jeito que está por causa da igreja. Quando a igreja foi embora, eles vão ver só o que vai acontecer. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso que quer dizer o quê? Isso quer dizer que os valores que eram absolutos, sólidos, firmes, tornam-se relativos, moles, líquidos, né? Que já não é mais uma coisa sólida, que o pecado já não é mais pecado, que Deus já não é mais Deus, que a Bíblia já não é mais Bíblia. A Bíblia foi a Bíblia interessante, isso já vi filha de pastor falando que a Bíblia é uma coisa retrógrada, que a Bíblia é uma coisa antiga, né? Cafona. Já vi crente falando isso, que não dá para seguir um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, né? Então é uma coisa que tem que ser mudada, né? Então deixou de ser absoluto para se tornar relativo. E quando você torna algo relativo, irmãos, você abre um leque de possibilidades, né? Quando você fala que o pecado de roubo, o pecado de assalto, ele não é mais pecado, ele é relativo, pronto, você abriu uma brecha enorme para que qualquer pecado se torne relativo, dependendo da circunstância que ele é cometido. E pecado, ele é pecado. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo, que vem do grego hedonê, nome de uma guia, uma Deamon, ou uma deusa na mitologia grega, que representa o prazer. Filha de Eros e Psique, Hedone era a representação encarnada de uma vida de prazeres. O hedonismo é uma doutrina ou filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade humana. Ou seja, eu não estou aqui para ser salvo, eu estou aqui para ter prazer. Eu fui colocado neste mundo como um ser humano para experimentar tudo que o mundo me oferece. Todo tipo de comida, todo tipo de mulher, todo tipo de sexo, todo tipo de droga, contanto que me dê prazer, contanto que eu viva uma vida de prazer, uma vida prazerosa, então eu estou no lugar certo. Isso é hedonismo que prega. E também a gente vai falar um pouco do narcisismo, né? Narcisismo, a pessoa com um transtorno de personalidade narcisista, ela superestima suas próprias habilidades e exagera suas realizações. Uma característica denominada grandiosidade, tá? Ela acredita que é superior aos outros, original ou especial, a preocupação em ser grandioso, o exibicionismo,
sentimento de indiferença em relação ao outro, a ausência de empatia e a incapacidade de se relacionar são aspectos que definem o narcisismo. Depois eu pesquiso um pouco mais aí sobre, tem muita coisa sobre isso aí, onde isso surgiu, Narciso, né, filho de, irmão de Édipo, e tem uma história bem bacana em relação a esse contexto aí, e eu já vi pastores sendo narcisista, que ele é o melhor, que só ele ora, que só ele faz, que só ele não sei o que só ele jejua, que a coisa só funciona se ele for lá, senão não funciona. Narcisismo puro, irmão, sabe? Porque quem é o Kleber? Se eu não fizesse aqui a aula, a transmissão da aula aqui para os irmãos aqui no YouTube, bom, às vezes levantaria 200 para fazer. Eu, sem Deus, não sou nada. Deus sem eu, ele continua sendo Deus. Eu tenho 47 anos. Deus, ele é infinito. Ele não tem começo nem fim. Ele é Deus antes de mim. Então quem sou eu na fila do pão, irmãos? Quem é o presbítero Kleber na fila do pão para se achar alguma coisa? Quem é qualquer pastor na fila do pão? É um homem que vai viver até uns 70, 80 anos se for se cuidar do corpo e depois morre e Deus vem outro no lugar. Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó, né? Depois veio aí Moisés, depois veio Josué e Deus continuou sendo Deus. Não desceu da sua glória por causa de homem nenhum. Então o narcisismo o que é? O narcisismo aí é uma coisa que a carne inventa para se achar que é alguma coisa, mas não é nada. Já vi vários pastores com complexo de narciso, achando que ele é o melhor, achando que só ele ora, achando que só ele faz, sabe? O que eu faço em secreto, que é para Deus, ninguém precisa ficar sabendo. Porque isso é narcisismo também. A gente vê aqui que ele superestima as suas habilidades. Tem que ter muito, irmãos, muito cuidado com isso, tá? Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso de pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Então, isso aí é o hedonismo e o narcisismo, né? Eu vou usar pessoas ao meu bel prazer, porque eu quero meu prazer pessoal. Eu vou abusar do meu corpo, do corpo dos outros, porque isso me dá prazer. A depravação, eu vou fazer todo tipo de sexo, todo tipo de forma de homem, de mulher, de vários parceiros, né? Eu vou comprar tudo que eu vejo pela frente, tudo que eu quero eu vou comprar tudo que eu vejo pela frente, porque isso me dá prazer. E aí tem muita gente endividada, tem muito crente, irmãos, endividado, compra o que não precisa, gasta o que não tem, usa cartão de crédito sem poder pagar, ganha R$1.000 e gasta 3.000 no cartão de crédito. E isso tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado. Tudo tem que ser feito com ordem e com decência, pra gente não começar a pecar e perder a salvação, né? Olha que interessante aqui em Lucas 12, do 19 ao 20. Direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Oh, beleza, que maravilha. O hedonismo e o narcisismo aí, ó. Ó, alma, que maravilha, celeiro cheio. Aí tem uma voz lá, mas Deus lhe disse, louco, essa noite eu vou te pedir a tua alma e tu tens preparado, e o que tu tens preparado para quem será? Né? Isso aqui deixa muito claro o hedonismo e o narcisismo nesse versículo. Um homem hedonista, um homem narcisista, que se vangloria daquilo que tem, come, bebe, folga, né? Então prazeres, e depois Deus pede a alma dele, ele vai ir para quem quer aquilo que ele tem, né? Vamos lá. Nosso terceiro tópico aqui que a gente vai falar agora, tipos de autoidolatria: idolatria da autoimagem, idolatria no coração, a idolatria sexual. Vamos falar desses três aí pra gente já ir finalizando a nossa aula. Vamos falar da autoimagem primeiro. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo, a gente já falou, humano, reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. Então temos que ter muito cuidado com a idolatria da autoimagem. Isso a gente esbarra em um monte de coisa, em roupa, em vestimenta, em perfume, em acessório, sabe? A gente tem que ter muito cuidado. O mundo hoje, eles idolatram, hoje em dia tá na era da tatuagem. Todo mundo quer se tatuar, tatua o braço, tatua, é a autoimagem, coisa boa. Põe brinco, homem usando brinco, né? Homem usando piercing, mulher usando piercing não sei aonde, coloca e acha que isso é de Deus. Isso é o costume do Egito, irmão. Os egípcios usavam isso,
né? E a gente tem que ter uma modéstia no vestir, uma modéstia no se portar. Isso é que ensina pro crente. O crente não pode aparecer, irmãos. Quem tem que aparecer é Cristo. E quando eu reforço a autoimagem, a idolatria da autoimagem, eu quero aparecer mais que Deus. E eu não posso. Ninguém pode. Jesus é que tem que aparecer. Aquele homem passava, aquela mulher falou, olha, ali vai um santo homem de Deus. Por quê? Porque ali ele aparecia nele Cristo, aparecia nele Deus, né? Aí nós temos ali Lucas 22, 25 ao 26. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre ele, e os que têm autoridade sobre ele são chamados benfeitores. Mas não sereis assim, não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Aí João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu jamais posso fazer nada para aparecer mais que Cristo. Eu não posso fazer nada que eu tenha para magoar ou para humilhar o meu irmão, né? Eu tenho que, pelo contrário, abraçar o meu irmão e não sentir diminuído perto de mim. Jamais. Eu tenho que me diminuir perto do meu irmão, porque a Bíblia fala que aquele que governa, que seja como aquele que serve. E a gente vê muita gente querendo ser bajulado, né, irmãos? Isso é muito ruim. 2 aí, vamos falar do nosso tópico 2, a idolatria no coração. O coração refere às emoções. Claro que o coração nosso que a gente conhece é um órgão que bombeia sangue, mas o coração a gente está falando das emoções. A vontade é ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois no seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus. Estamos falando de crente, tá? Que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos dos seus corações. Mateus 15:8, ó, este povo, isso Cristo falando, este povo se aproxima de mim com a boca. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo. Quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Irmãos, bem material fica aí, viu? Você não leva não. Carro, casa, ouro, prata, dinheiro, conta bancária. Nem essa roupa que eu estou usando aqui eu vou levar, vai ficar aqui. Nem isso aqui Jesus quer. Vai me dar uma outra roupa nova. Nem isso aqui eu vou entrar. Com essa roupa aqui eu não vou entrar no céu. É bonita a camisa, né? Ganhei do meu irmão Malco de aniversário. O pastor Malco tem bom gosto. Mas ela não vai subir. Se eu estiver usando essa camisa naquele momento e eu ficar aqui, ela fica caída aqui, irmãos. Eu vou embora porque eu vou ter uma outra roupa diferente. Sabe? É tudo diferente. Deus não quer nada daqui. Então vai ficar tudo aí. Né? Então a idolatria no coração, aquela coisa de eu gosto, não, irmãos, no teu coração tem que estar cheio de Deus. Olha só que interessante em Salmo 119:11. Escondi a tua palavra aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que interessante. Se eu tiver com o meu coração cheio da palavra de Deus, não vai entrar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Então por isso que eu falo, eu escondi a tua palavra, meu coração está cheio da tua palavra. Sabe, meu coração cheio da tua palavra, não tem como entrar carro, não tem como entrar casa, roupa, emprego, dinheiro, porque está cheio da tua palavra. E a idolatria sai do coração, não entra mais. Vamos finalizar aqui o nosso terceiro tópico, vamos já finalizando aqui a nossa aula. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade e libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Isso hoje é demais, irmãos. Isso hoje é muito. Não tem como não ser. Tá? As pessoas trabalham hoje para isso. Trabalham para esse ato sexual, para fazer sexo um com o outro. A impureza sexual está dominando o mundo. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte, Gálatas 5,16. Vamos lá falar aqui de Gálatas 5. Ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A gente só consegue se livrar do culto ao corpo, e eu vou falar um pouquinho mais desse culto ao corpo lá na escola presencial, então os irmãos que quiser saber um pouco mais, a gente vai falar, vai ter lá, vai ser muito bom. O culto ao corpo, o corpo é feito hoje não para saúde, é feito para chamar atenção, para sexo, né? Tem que ter muito cuidado com isso, vou trazer alguns dados para os irmãos aí. Mas se a gente andar em espírito, a gente não vai cumprir as concupiscências da carne. É o único jeito da gente fugir de tudo isso, é andar em espírito.
Amém? A corrupção da raça humana é o desfecho da sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência da retidão resultam em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima do seu Criador ao se colocar como medida única de todas as coisas. O homem eleva seu interesse acima da vontade divina. Aí vem a idolatria, aí vem a depravação, a decadência social, a decadência moral e por aí vai. Amém, irmãos? Então, o único jeito de fugirmos disso é andarmos em espírito, e você não vai cumprir as concupiscências da carne. Amém, meus amados? Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Espero os irmãos lá na nossa igreja para a gente dar continuidade, que lá você pode perguntar, lá você pode levantar sua mão e fazer a sua pergunta, expor a sua opinião, amém? Que Deus abençoe os irmãos aí e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus.